Pode ser, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira e Fé de Vasconcelos, uma breve reflexão. Sempre me perguntam a questão de Esaú, né? A questão de Esaú e de Jacó. É muito comum seguir o senso comum dos rodapés de Bíblia, né, que a maioria delas se equivocam ao classificar Jacó, e mesmo nos púlpitos, né? Infelizmente não há como cuidar disso, né? Para que os pregadores estudem de verdade, para que os pregadores pesquisem de verdade e não sejam só induzidos, né? Porque a maioria dos pregadores eles utilizam o método indutivo, né, de pregação, pegam um versículo e saem disseminando suas pregações. Um deles é o caso, é o que nós vamos falar agora, que é o caso de chamar Jacó de trapaceiro. Não vou discutir terminologias hebraicas, a gramática hebraica, muito pelo contrário, né? Não sou especialista nisso, mas eu quero falar sobre a pessoa de Jacó. Em Hebreus 12, 16, está escrito: não haja entre vós, nós cristãos, né? O escritor fala que não haja entre vós. Quem são esses vós? Vós somos nós cristãos, porque ele está se dirigindo a cristãos, né? Hebreus convertidos ao cristianismo. Não haja entre os cristãos impuros e profanos como Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Olha que interessante, o Novo Testamento está para o Antigo Testamento como a base de equilíbrio e até mesmo de sustentação. Aquilo que não conseguíamos entender ou esclarecer no Antigo Testamento, porque faltavam informações, muitas profecias que lá eram de caráter de revelação ou apocalípticas, no Novo Testamento elas perdem esse caráter da revelação apocalíptica, né? É meio redundante, mas outra hora eu explico isso, porque apocalipse significa revelação, mas enfim, elas passam a ter um caráter escatológico. O nascimento de Cristo, por exemplo, no Antigo Testamento era uma profecia apocalíptica, de caráter revelatório, de revelação. No Novo Testamento ela passa a ser um evento escatológico. E quando o escritor aos Hebreus diz que Esaú era impuro e profano, significa que a sua conduta era perversa. O próprio texto, né, lá do Pentateuco deixa claro que Esaú frequentava prostíbulos, assaltava mulheres, né, por onde passava, ele e seu grupo, um bando, né, de pessoas com um caráter duvidoso igual ao dele, né, mas era um homem forte, um homem viril, né, um homem, um caçador, e isso fez com que o seu pai, Isaac, o admirasse mais do que o pobre do Jacó. Jacó era mais introspectivo, cuidava do rebanho, admirava os céus, contava as estrelas e era mais admirado por sua mãe, Rebeca. Aí ontem uma pessoa que eu gosto muito perguntou para mim, mas como que Deus pode abençoar uma trapaça, né? Mãe e filho, né? Rebeca e Jacó trapaceiam Isaac. Na verdade, em última instância, né, olhando assim no senso comum, na primeira vista, de fato foi uma coisa ridícula. Pelo amor de Deus, né? Enganaram de fato. Mas levando as últimas consequências, levando à última instância, saindo do senso comum, pensando teologicamente, biblicamente, quem estava errado? Rebeca e Isaac, Rebeca e Jacó, ou Isaac em relação a Esaú? Quando o escritor aos Hebreus diz que não haja entre nós impuros e profanos, impuro é essa pessoa desvirtuada e perversa, e profano é aquele que não respeita o sagrado, coisas sagradas. A primogenitura era sagrada, era um elemento sagrado dentro daquela cultura.
e ele vendeu por um prato de comida. Percebe a diferença? O Esaú não é um tipo de Jesus. Jesus não trocou a salvação por um prato de comida. Quando Satanás no deserto fala, transforma essa pedra em pão, ele nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Esaú não. Esaú falou, o que adianta a primogenitura se eu estiver com fome? Entendem a diferença? E tanto é verdade que o ruim é Esaú e não Jacó, porque Deus abençoa Jacó. Prospera Jacó. Ele teve uma vida difícil, né? Teve uma vida difícil, labutou muito, mas não por isso, pela sua conduta titubeante. Jacó titubeou em vários momentos de sua vida, tanto é que no seu primeiro encontro com Deus, ele não fez o que o seu pai, o seu avô faziam, que era, sempre que eles tinham um encontro com Deus, eles elevavam um altar. Depois vocês leem lá em Gênesis, tá? Não vou ficar citando referência não, que vocês têm Bíblia aí. Todos eles, tanto Abraão quanto Isaac, elevavam um altar. Jacó não. Passou a vida toda, né? Ele foi enganado por Labão. Quando ele tem um encontro em Jaboque, Deus fala para ele, volta lá e faz o altar que você não fez. É ali em Jaboque que Jacó se converte. Encerrando, para que essa reflexão não fique muito longa, o nome de Jacó não significa trapaceiro. Quem chama ele de trapaceiro, leiam lá também, está lá em Gênesis. É Esaú, o profano e impuro. É que no hebraico, por isso que eu disse no início que não entraria nas questões hebraicas, porque não sou especialista em hebraico. Assim como Isaac significa riso, ele foi achincalhado pelo filho de Agar, porque ele fez um trocadilho com o nome de Isaac, e Esaú fez o mesmo com Jacó. O nome de Jacó não significa trapaceiro, significa aquele a quem Deus abençoa. Aquele a quem Deus abençoa. Ah, mas eu vi no dicionário daquele moço lá que é trapaceiro. Então está errado, joga o dicionário fora, ou então faz uma retificação no rodapé e manda uma carta para ele estudar um pouco melhor o hebraico. Imaginem você, nós brasileiros, eu sou filho do século XX. Imagine, eu tenho um filho hoje, minha esposa fica grávida, e tem um filho, eu vou pôr o nome, olha, vamos batizá-lo, esposa, de quê? Vamos dar-lhe o nome de trapaceiro? Ou uma menina, olha que menina linda, que nome daríamos a elas? Vamos dar o nome a ela de tola? Você acha que Isaac e Rebeca batizaram Jacó de trapaceiro? É óbvio que não, né? Não faz o menor sentido. E Jacó significa aquele a quem Deus abençoa. Quem chama ele de trapaceiro é o profano e impuro Esaú. Paz a todos, vem estudar conosco, pastor Edson Maciel, vamos ler a Bíblia e entender a Bíblia através da Bíblia, pela Bíblia, tá bom? No próximo sábado teremos a nossa aula inaugural a partir de Provérbios, vem estudar conosco. Vem estudar conosco, leitura e entendimento da palavra de Deus. Provérbios, leitura e entendimento. Nesse sábado, no próximo sábado, os 10 primeiros capítulos de Hebreus. Leitura e entendimento, das 15 para as 8h45 da manhã até meio-dia. Venha, participe conosco. Entre em contato pelo telefone 11 99588 0003. 11 995 0003 para maiores informações. Paz a todos.